Oi, pessoal. Meu nome é Luísa, eu sou psicóloga e eu participo do projeto Psicoterapia para Você. Nesse projeto, a gente tem o intuito de levar tanto a psicoterapia quanto informação em saúde mental de qualidade, mais acessível para o maior número de pessoas possível. Então, eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Mundial da Luta Antimanicomial. Por que esse dia é tão importante e é algo que a gente tem que discutir? Mais do que celebrar, a gente tem que discutir, né? O processo de transformação dos tabus e dos paradigmas sobre saúde mental. É disso que se trata. A gente pode mencionar algumas datas, alguns períodos específicos em que a reforma tomou força, década de 80, com os movimentos sociais no Brasil, principalmente os movimentos dos profissionais de saúde mental, de saúde, né, de forma geral, lutando pelo direito das pessoas com transtorno mental. A gente pode mencionar a década de 90 também com uma consolidação um pouquinho mais, né, adiantada, e 2001, que foi o ano da regulamentação dos direitos da pessoa com transtorno mental. Então, foi um processo construído legalmente, socialmente, e é um processo que está longe de acabar quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de crenças, né? E da nossa educação, como pessoas que fomos educadas, que nos desenvolvemos na nossa sociedade, nós todos ainda carregamos muita resistência em relação a questões de saúde mental e o que a gente chama de loucura. Né? Então, se houve uma reforma psiquiátrica manicomial, é porque havia uma situação antes, né? Havia um estado antes que foi transformado, na realidade que está em transformação. Então, como que era a realidade do tratamento da saúde mental? Se uma pessoa apresentasse algum problema, alguma questão de saúde mental no Brasil no início do século XX, como que essa pessoa seria tratada? Primeiro que havia o que se chamavam de manicômios no Brasil, né? Os manicômios, como por exemplo no interior de Minas Gerais, em Barbacena, o Hospital Colônia, que é um dos mais famosos, né, quando se trata, quando a gente vai falar de reforma manicomial, de reforma psiquiátrica, sempre surge a história do Hospital Colônia. Por quê? Mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia em situações degradantes e desumanas. É conhecido como Holocausto Brasileiro, né? E é pouquíssimo falado. Então, como que as pessoas eram tratadas? Todas as pessoas que destoavam, de alguma forma destoavam da sociedade, apresentavam um comportamento discordante, que saísse a regra, essas pessoas eram execradas, elas eram excluídas do convívio social. E eu estou falando desde mulheres que tinham filhos antes de casar, mulheres que não queriam se casar, mulheres que eram adúlteras e pessoas que tinham ideologias que discordavam do regime que fosse vigente. Todas essas pessoas que apresentavam comportamentos que a sociedade considerava anormais, elas eram execradas, elas eram retiradas do convívio social e mandadas para esses ambientes, esses manicômios. Nesses manicômios, o tratamento dessas pessoas era, às vezes, medicamentoso, mas os remédios que existiam à época eram muito limitados. Essas pessoas, no caso do Hospital Colônia especificamente, muitas vezes morriam de fome ou morriam decorrente de doenças que pegavam dentro desse ambiente, porque não havia condições mínimas de higiene. Então, a gente tem, se você fizer uma breve pesquisa sobre o Hospital Colônia, Barbacena, Minas Gerais, as fotos, né, os registros fotográficos desde a década de 60, quando aconteceram as primeiras denúncias sobre o Hospital Colônia, mostram pessoas vivendo sem vestimentas, sobre os próprios excrementos, todo tipo de pessoa juntas, então crianças com idosos, com adultos, com pessoas acamadas, na verdade sem cama, mas deitadas no chão, pessoas que não andavam, com pessoas com alucinações, e além disso elas ainda recebiam
muitas vezes tratamentos, né, que à época eram nomeados de tratamento, mas não são tratamentos reais, como eletrochoque, que não tinha o teor ou intuito do que até hoje ainda existe como tratamento de eletrochoque, com intuito terapêutico, na verdade é estimulação elétrica. Na verdade, eram eletrochoques utilizados para cessar o comportamento. Então, se a pessoa saísse do controle de alguma forma, ela levava choques para que ficasse contida. E todo tipo de atrocidade acontecia nesses ambientes. É claro que eu estou falando desses ambientes e são questões absurdas que deixam a gente muito abalado, são coisas muito fortes. Então, se você tem muita sensibilidade, eu aconselharia nem pesquisar, nem ir atrás de ver essas fotografias, que são realmente muito fortes. Mas isso tudo que aconteceu nesses manicômios diz muito sobre o que a sociedade entende como saúde mental, como transtorno mental e como loucura, e também como normalidade. Então, o que é normal? Normal é quando você segue as regras instituídas. E veja bem, eu citei aqui década de 80, década de 90. O que aconteceu nesse período historicamente no Brasil? Foi o declínio, o fim real de um regime autoritário e aberturas democráticas. Então, na década de 80, a gente tem a nossa Constituição, né? A gente tem muitas mudanças políticas nos regimes políticos do Brasil. A crença sobre a exclusão social de pessoas diferentes, ela estava muito relacionada com o autoritarismo, com uma rigidez de um regime ditatorial ou um regime muito autoritário no Brasil. Mas até hoje a gente tem ainda, além dos manicômios, a gente ainda tem principalmente uma crença sobre saúde mental muito limitada. Então as famílias, as pessoas ainda têm muito medo, né? Que são dois tabus relacionados à pessoa com transtorno mental. Primeiro, que ela é perigosa, como se toda pessoa com transtorno mental fosse perigosa. Segundo, que ela é incapaz, como se ela fosse uma pessoa que precisasse ser tutelada, ela é incapaz de conviver. E o processo de reforma psiquiátrica busca, primeiro, desinstitucionalizar essas pessoas, que essas pessoas deixem de ser um número dentro de uma instituição, né, vivendo a parte da sociedade, e a ressocialização. É fazer a sociedade aceitar e conviver com essas pessoas, é lidar com as questões de saúde mental, que ainda são um tabu muito pesado, né, para a nossa sociedade. Então, com esse compromisso da psicologia de humanizar, né, a gente tem muito mais a discutir do que celebrar sobre esse dia. Você tem dúvidas sobre isso? O que você pensa? O que você achou de tudo isso que foi dito? Compartilha com a gente, deixa aqui pra gente seu comentário, a gente está sempre olhando e respondendo, tá bom? Até a próxima!